Olá, depois de muito tempo relutando em voltar aos podcasts, né? Estamos voltando aqui. Eu sou Renier Freitas, sou o CEO da Edunovan, Educadora Inovadora da Amazônia. A gente fez aí na pandemia muitas entrevistas no estilo de podcast, mas aquele podcast totalmente online, né? Aquele podcast estilo videoconferência, vamos dizer assim, onde eu convidava algumas pessoas com a temática de saber quem são os educadores inovadores da Amazônia. Então a gente retorna aí após algum período parado, né? A gente já começou esse podcast aí, há mais de 4 anos, daqui a pouco eu vou passar uma pequena retrospectiva do Fala Edunovan. E o objetivo do Fala Edunovan é isso, quem são os educadores inovadores da Amazônia. Daqui a pouco vocês vão saber nossa convidada que está estreando esse quadro aqui da Edunovan, e agora um podcast presencial, vamos dizer assim, para os convidados, para o apresentador, mas para vocês que estão assistindo aí online. Vou passar uma pequena retrospectiva da nossa Fala Edunovan, daqui a pouco eu volto com vocês. Então vocês viram aí que fizemos várias entrevistas ao longo desses 4 anos, né, no formato podcast, mas agora o podcast raiz, que é o que está tendo uma grande tendência no mundo digital, é esse, que é um estúdio assim, bem trabalhado como esse, nosso parceiro aí que está aí junto com a gente, que é o Norte em Foco, né, que está aí, nosso parceiro cuidando de toda essa parte de infraestrutura tecnológica, e a gente trazendo aqui educadores inovadores da Amazônia. E aí eu quero aqui apresentar rapidamente nossa convidada. Nossa convidada é a Malu Lira, escritora, best-seller, conhecida como Malu Finanças, é palestrante, criadora de conteúdo de educação financeira. E além de amazonense, né, vale ressaltar que ela é do interior do Amazonas, nasceu em Apuí, no ano de 2010. Sim, a Malu tem 14 anos, é criadora das empresas Malu Educação Financeira e uma editora Fada Madrinha. Ela tem o grande propósito de trazer o universo mágico das finanças para as crianças, jovens e suas famílias do Brasil e do mundo. Com vocês, Malu Lira ou Malu Finanças? E aí, galera, tudo bem? É uma honra imensa estar aqui no podcast de hoje. E o meu nome, na realidade, o nome de verdade, não é nenhum dos dois, é Maria Luísa Lira Porto Bentes Figueiredo. Mas meus amigos me chamam de Malu, então eu espero que vocês possam me chamar assim também. Olha, parece um nome de origem portuguesa, nobre, assim. Por que o teu nome tem tão grande assim? Porque meus pais não quiseram nenhum dos dois abdicar de nenhum dos dois sobrenomes que eles tinham. Daí somou 2 mais 2, 4. E ainda quiseram me dar um nome composto e agora estou aqui. Olha, que bom, né? Mas que bom que deu para resumir esse nome Malu, né? Mais conhecido como Malu. Lira, que foi um dos sobrenomes que você adotou, né? Seu nome... vamos dizer assim, empresarial, artístico, mas o Malu Finanças, né, que você é muito conhecida por trazer essa educação financeira não só no geral, mas principalmente para crianças e para jovens, né? E de onde surgiu essa motivação, essa ideia? Por que educação financeira? Eu sempre gostei do dinheiro. Eu sempre gostei dele porque através dele nós podemos comprar o que queremos, poderia ter uma vida melhor. Eu, como você falou, eu sou do interior, então eu sempre vi o dinheiro por esse lado, que por meio dele dava para ajudar as pessoas, dava para viajar, conhecer e aprender cada vez mais coisas nessa vida. Então eu sempre fui assim, uma pequena empreendedora. Eu vendia pulseiras, colares de miçanga. Com 6 anos comecei a vender bolo com a ajuda da minha mãe. E tudo isso guardando esse dinheiro que eu recebia para poder comprar as coisinhas que eu ia querendo. E quando eu me mudei aqui para Manaus, foi quando eu comecei a ter acesso à internet. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu sempre tinha sido ensinada dentro de casa que a gente não podia gastar mais do que ganhava. Mas acabou por aí. Porque, para mim, educação financeira, eu nem conhecia esse termo na época, mas para mim era tudo que eu precisava saber sobre dinheiro. Mas conforme eu ia pesquisando sobre isso, conforme eu ia pesquisando na internet como ficar rico em um mês, eu descobri que, primeiramente, não dá para ficar rico em um mês, a menos que você vire agiota. E até para ser agiota você tem que ter dinheiro para começar, então não pode.
E foi aí que eu descobri o mundo dos investimentos, o que era inflação, o que era empreendedorismo, um nome para o que eu já fazia, como funcionava a bolsa de valores, que existia um negócio chamado orçamento, planejamento familiar. E quanto mais eu ia aprendendo sobre isso, mais eu via que a educação financeira ia muito além de guardar dinheiro debaixo do colchão, porque senão, para quem não sabe, a inflação vai lá e corrói tudo. Mas que tem a ver com você buscar oportunidades de se desenvolver cada vez mais. E quanto mais eu ia aprendendo, agora pela internet, também pelos livros que eu ia consumindo, mais eu sentia falta disso dentro da escola. Porque daí eu fui ver que esse assunto não era falado nem dentro da casa das próprias crianças, que meus colegas não tinham interesse de aprender sobre isso. Mas eu vi a importância desse assunto, porque toda criança um dia vai crescer e ela vai precisar usar o dinheiro. Independente se ela quiser ser pescador, astronauta, médico, gari, ela vai precisar aprender a usar as suas finanças. Isso se ela não quiser ter dívidas ou outros problemas financeiros. Isso se a gente quiser mudar a realidade de 78,8% das nossas famílias brasileiras endividadas. Nós temos que mudar isso, começando pela base, começando pelas crianças, levando essas finanças. E foi por isso que eu comecei a criar conteúdos dentro das redes sociais, com 9 anos, com esse objetivo de falar de finanças, de uma criança para outras crianças. Olha que maravilha. E eu tô aqui, então assim, a gente está falando 9 anos, 14 anos, então 5 anos mais ou menos que você está empreendendo, né? Nesse mundo da educação financeira. E aqui, ó, vale ressaltar que, como eu falei inicialmente, a Malu é escritora. Tem 15 livros, né, Malu? 15 livros. E aí, são livros voltados para jovens e crianças, mas também para adultos como eu e você que está assistindo aí, que quer ter uma educação financeira de uma linguagem simples, né? E acessível. Você falou muito bem, assim, que a educação financeira é importante desde o início, né? Para você entender, até mudar esse comportamento, né? Você sabe muito bem que você tem estudado, mas que as pessoas, quanto mais ganham, mais gastam. Mais ganham, mais gastam e nunca consegue sair desse sufoco, né? Inclusive, eu mesmo, como empreendedor, vivo isso diariamente e eu sei essa diferença, né, de educação financeira e empreendimento. Como é que você pode falar um pouquinho mais assim, das crianças e dos jovens? Que assim, tem um tabu que a matemática é um terror, a matemática é o vilão, né? Eu sei que matemática na escola não é bem a educação financeira, mas é uma base para a educação financeira. E como que você se estimulou assim? Bom, eu gosto de matemática e me interessei por educação financeira porque eu quero melhorar minha vida e entendo que o dinheiro é uma coisa importante, que é outro tabu. As pessoas acham que ganhar dinheiro é errado, né? São dois comportamentos. Um é a questão da matemática, que é um grande vilão que mostra os filmes, as séries, a criança. E não é só as séries e os filmes de ficção científica. Infelizmente, a gente vê aí nos indicadores educacionais que a matemática, no Brasil, né, no PISA, né, que é um índice internacional, o Brasil vai lá embaixo realmente quando ele diz respeito à questão da matemática. E a educação financeira é pior ainda, que a gente vê muita gente endividada no Serasa, SCPC. Então, assim, o que você pode enxergar, o que você acha, por que as pessoas têm esse tabu, né, que o ganhar dinheiro é errado e que a matemática é um grande vilão e os alunos começam a levar aí nota vermelha? Eu acredito que tudo começa com crenças. Inclusive, esse é um dos pilares da minha palestra de mentalidade empreendedora, porque é aí onde tudo começa. Porque antes da gente plantar essas sementes do conhecimento, a gente tem que cuidar do solo, tem que preparar a mente, a nossa cabeça para receber isso. Se uma pessoa ela cresce num ambiente onde ouve que o seu tio ele ficou ganancioso e deixou a família porque ganhou dinheiro a mais ali, só fica rico quem fez coisa errada. Você acha que alguém que acredita que se ganhar esse pedaço de papel chamado dinheiro vai virar uma pessoa ruim ou um vilão de desenho animado, ela vai querer ganhar mais dinheiro? Não, e ela vai sempre se auto-sabotar. Talvez ela nem perceba o que está fazendo, mas ela vai se auto-sabotar no trabalho para não receber um aumento no salário, vai se sabotar quando recebe esse dinheiro na mão e já vai procurar e gastar em alguma coisa, vai virar um consumidor compulsivo e vai criando essa mentalidade, também assim como matemática ou qualquer outra matéria. Se a gente começa já uma jornada achando que vai ser difícil, que vai ser árdua, que vai ser muito longa, a gente já começa com o pé errado e desanimado,
errado. Então, a gente precisa muito bem cuidar em qual é a nossa visão sobre as coisas. Muitos alunos, eles veem um problema na parede, um problema lá no quadro da sala, e eles já acham que é difícil, que é um monstro de 7 cabeças. E daí, eles mesmos se acham burros ou colocam esse rótulo dentro deles. E dessa forma, eles não dão nem esse primeiro passo, não têm essa coragem de tentar. E é por isso que nós temos que ter todo esse cuidado, tanto dentro de nós, como próprios alunos, de saber que nós somos capazes, quando nos esforçamos e buscamos usar as ferramentas corretas, tanto também no quesito de ser educador, e de trazer esse incentivo e de conseguir respeitar o que a criança, o que a pessoa já viveu antes, o que ela aprendeu sobre dinheiro, o que ela aprendeu sobre as suas capacidades, para que dessa forma possa guiar em uma direção diferente e para que dessa forma a pessoa possa chegar no seu objetivo e no resultado que ela espera, começando, antes de tudo, pelas crenças. Nossa, perfeito. E quando a gente fala em crenças, né, comportamentais, a gente trabalha... Existe um conceito hoje que o pessoal está falando muito, que é a questão das soft skills, né, que são habilidades comportamentais, que é justamente isso. São as crenças que as pessoas têm, independente do dinheiro, da matemática, ou educação financeira, é aquilo que você falou. Para que você vai usar, se é para o bem ou para o mal, depende mais de você, o que está dentro de você já, né? E fazendo um contexto também, por que também a gente queria muito sua participação aqui, além do seu trabalho e tudo mais, que você falou sobre educador, né? Eu, quando criei o EduNovan, a EduNovan, que é a Educação Inovadora na Amazônia, o objetivo sempre foi destacar quem são os educadores inovadores da Amazônia que fazem acontecer, mas principalmente que educador pode ser qualquer pessoa que queira impactar a Amazônia através da educação. Então a gente enxerga você como uma grande educadora, que você está levando educação financeira para diversas pessoas. Que honra de receber esse título. Sim, é um título importante, né? Você é uma educadora inovadora da Amazônia. Então você é o que nós estamos, nosso propósito. Então a gente quer destacar isso e já te parabenizar por isso. E aí, você sabe muito bem que o mês de agosto tem uma data importante, né, para os estudantes, que é o Dia do Estudante, né? Então, a gente está lançando, retornando com o podcast Fala do Inovan, novamente com o Dia do Estudante. Como vocês viram na retrospectiva, a gente falou com a Vitória Turi, na época, que passou em várias universidades dos Estados Unidos, né, e a gente convidou ela para falar qual foi a técnica de estudo e tudo mais para passar em universidades americanas, saindo aqui do Amazonas. E agora, voltando aqui com a Malu, né, novamente o Dia do Estudante. E você, Malu, assim, como é que você enxerga no Dia do Estudante, no caso, focando no estudante, como que ele pode assim, trazer coisas, como você faz? Por exemplo, você é um diferencial, você é uma fora de série, você estuda, você tem dever de casa, mas você tem um empreendimento, você tem uma editora, você escreve, você dá palestra, você dá treinamento. Como que tu concilia essa tua vida de estudante e como fazer para mais estudantes tenham assim, mais Malus por aí, pelo Brasil, principalmente do Amazonas, do interior do estado? Eu diria, para começar, que é muito engraçado isso. Tem gente que vem me perguntar, Malu, tu estuda? Tu vai para a escola? Eu gosto de brincar que ser aluna do 8º ano A de uma escola é a minha identidade secreta, meu trabalho de meio período. Mas a dica que eu daria para a pessoa é achar aquilo que ela tem uma paixão, aquilo que ela é boa e desenvolver as habilidades a partir disso. Eu sempre gostei muito de falar, de ensinar, de comunicar as minhas ideias. E eu comecei a desenvolver isso. Por quê? Porque eu percebi que através disso, através de um discurso, de uma boa fala, de escrever livros, que sempre foi algo que eu amei fazer, que é escrever e colocar as minhas ideias no papel, eu percebi que através dessas ferramentas eu poderia atingir uma propósito, de levar a educação e levar a transformação através da educação financeira. Então, para os jovens que estão aí afora e querem uma ideia para empreender, eu vou dar uma dica para vocês. Empreendedor, ele surge de uma dor que você pode resolver. E não precisa ser algo logo grande de levar um projeto para as escolas, que nem eu faço. Pode ser algo simples, como eu fiz. Eu vi que não tinha finanças para crianças, comecei a criar vídeos sobre isso. Talvez você veja que nesse nosso calor de Manaus, nesse nosso calor do Amazonas, a maioria dos seus colegas está passando esse tempo difícil no clima. E o que você pode fazer para ajudar? Começar a vender geladinho, a din-din.
Então, são todas essas pequenas oportunidades de resolver uma dor, um problema das pessoas, que vai te tornando um empreendedor e vai criando essas suas habilidades para vender o seu produto, o seu serviço. E sobre a questão de administrar isso com a escola, é você deixar muito claro quais são os seus horários, ter essa questão de disciplina, de administrar bem o seu tempo e de fazer com tudo de forma que a sua vida possa sempre ter um equilíbrio. Não, perfeito. Eu estou olhando aqui e eu fico admirado porque, assim, eu sou formado em empreendedorismo, sou professor universitário de empreendedorismo, né? E aí também sou consultor, instrutor de uma grande empresa, né, que é bem conhecida, que é o Sebrae. E aí, recentemente, você teve uma experiência aí com o Sebrae, né? Fora as outras experiências, mas agora vou contar um exemplo que aconteceu bem no interior, né? E coincidentemente, que eu acredito que essa coincidência não é nada por acaso, né? Porque você está aqui hoje. Eu estive em Tefé, no município de Tefé, que é interior do estado do Amazonas, pelo Sebrae Amazonas, para fazer capacitação de empreendedorismo, né? Para professores da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, fui ensinar eles a tirar a ideação, ensinar para eles que em ser empreendedor não necessariamente tem que abrir uma empresa, existe uma diferença entre empresário e ser empreendedor, é muito mais resolver uma dor, ter uma atitude. E aí fui lá, passei algumas semanas lá capacitando alguns alunos da EJA e professores. Passado algumas semanas, a Malu, né, teve essa experiência lá em Tefé, salvo engano, uma palestra aí com mais de 3.000 pessoas. É isso mesmo, Malu? Isso aí, galera. No dia 23 de julho, eu estive no município, sendo levada, inclusive, pelo Sebrae, para falar sobre os 5 pilares da mentalidade empreendedora, além de compartilhar toda a minha história com mais de 3.000 pessoas, incluindo os estudantes, professores, pais e todos que viessem assistir para aprender sobre educação financeira e a criar essa mentalidade próspera desde agora. Foi uma experiência fantástica. Agradeço novamente demais por essa chance, essa oportunidade de compartilhar minha história e, mais importante, os meus conhecimentos. Realmente foi uma honra estar perante tamanho público e tamanho de pessoas que estavam dispostas a aprender. Perfeito, Malu. E aí, outro grande desafio também da Malu, que foi não só levar a palestra lá em Apuí, é porque eu fiquei sabendo que você se mudou, né, recentemente, né, para a grande metrópole chamada São Paulo. Conta um pouquinho mais dessa história, por que você foi para São Paulo, você abandonou o Amazonas, o que aconteceu? Virei essa boquinha para lá. Galera, vou deixar algo bem claro aqui, independente de onde eu esteja, se eu estiver lá em Tefé, se eu estiver lá em São Paulo, se eu for para o Japão, Dubai, se eu for a nado e voltar, independente de onde eu esteja, meu coração sempre vai estar aqui, na curva do rio. Nunca vai abandonar o lugar, porque essa é a minha terra. Só que eu fui para São Paulo, principalmente para desenvolver cada vez mais a minha editora e porque hoje eu estou muito presente no Amazonas. Meu projeto de ensino já está presente em 15 municípios, também aqui em Manaus, em diversas escolas e mais de 100 instituições de ensino. E eu queria levar essa representação da educação financeira e também do Amazonas para uma escala cada vez mais nacional, de Manaus para o Brasil, para o mundo, galera. Então, fui para São Paulo para ficar próxima de eventos, para desenvolver a editora, sempre com esse propósito em mente de levar a educação financeira para cada vez mais jovens, para cada vez mais crianças e para cada vez mais famílias. Nossa, perfeito. E é isso, né? Esse é o pensamento, né? Independente de onde você esteja, você reconhecer as suas raízes, né? Eu morei em São Paulo também 4 anos e eu fui com o objetivo, claro, de estudar, de me profissionalizar, porque São Paulo é uma grande metrópole do mundo, né? E você conhece muitas pessoas, né? A gente viu, eu estava acompanhando o teu Instagram aqui, você estava lá conhecendo várias pessoas, né? A Natália do Me Poupe também, que ela é muito conhecida na educação financeira, tem muitos seguidores. Então você está bem assessorada e está conhecendo várias pessoas para crescer, é claro, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né, Malu? E aí a educação financeira é um mundo gigante, mas esse teu público de crianças jovens é perfeito. Você está de parabéns. E assim, você falou em 15 municípios, aí a gente quer que a gente chegue nos 61 municípios do Amazonas, né? E principalmente na região norte, porque a região norte tem um grande desafio de logística, de infraestrutura, de ter acesso a essa educação inovadora que a gente chama, mas que envolve vários aspectos, inclusive, é claro, as finanças, né? E quais são os seus projetos assim agora em São Paulo? Assim, você vai ter... além de divulgar, claro, os teus livros, né, que eu aposto que você vai escrever mais e mais, tem cursos, treinamentos, o que a Malu está se projetando aí, além de estar alinhando os seus estudos, né?
Porque a gente quer saber daqui a pouco o que a Malu quer fazer daqui a pouco na faculdade, ou numa universidade, ou não. Porque eu costumo dizer que existem várias trilhas de vida, né, para você ter. Não necessariamente você tem que sair do ensino médio e ir para a faculdade. Porque, de repente, você, como você tem agora um empreendimento, você pode focar no empreendimento e, ao mesmo tempo, estar estudando. A universidade é importante, sim, sempre vai ser. Só que não pode ser só um único caminho do sucesso, né? Como você trilhou um caminho, já tem sucesso e pode ter mais sucesso ainda. Mas, é claro que, no fundo, talvez os pais estão falando assim, filha, a gente quer que você fique na universidade, a gente quer que você faça, exemplo, né? Os cursos mais tradicionais, que é medicina, direito e tudo mais. Mas aí a gente quer saber, você, Malu, quais são os seus projetos futuros e nessa parte acadêmica, né? Como que você vai trilhar e o que você almeja? Hoje, vou começar do básico, como você perguntou. Os projetos da Malu Finanças e da editora Fada Madrinha é principalmente projeto de educação financeira, que é levado para as escolas, as palestras, que são de mais ou menos 1 hora, para ensinar sobre os pilares da mentalidade empreendedora, também contar a importância do aluno começar a criar sua própria história, a presença nos eventos e também toda a elaboração dos livros para que eles possam estar presentes, tanto no ambiente escolar, mas também dentro das famílias. E eu tenho muitos sonhos para o futuro. E eu vou falar que eu quero muito cursar a universidade, quero ir para Harvard, estudar fora. Inclusive, já pode agendar um próximo episódio do podcast contando como eu vou chegar lá. Olha. Daí é o próximo tema que eu quero estar de volta. Aqui, hein? Tá na promessa no vídeo, hein? Bora ver se ela vai ter agenda para atender a gente, porque ela tá muito famosa, a Malu, né? Vamos ver se vai... Mas a gente quer saber, a gente vai acompanhar essa trajetória. Como eu disse, assim... Nosso trabalho, né, do Novan é realmente acompanhar os educadores inovadores da Amazônia, quem está fazendo acontecer, independente de onde você esteja, né? E isso é muito importante, né? Esses teus projetos, esses teus empreendimentos, a gente vê que você está aí também focado nos estudos, né? Quer fazer universidade, né? Porque outra pessoa, assim, talvez em senso comum, olhar assim, nossa, a Malu já está rica, tem um monte de projeto, um monte de coisa, não vai estudar mais, né? E não é bem por aí, né, Malu? Não, eu quero cursar economia, quero voltar para o Brasil. Tem, inclusive, um ditado muito interessante, o ditado africano, que diz: o rio que esquece da sua nascente, ele seca e morre. Então, acho que é um negócio muito triste, justamente disso, das pessoas saírem do lugar que elas vieram e esquecerem, negarem de onde elas vieram, negar suas raízes, a cultura que as criou, ou muitas vezes esquecer de trazer projetos ou cada vez mais oportunidades para as pessoas, para o seu povo. Então, algo que eu quero voltar para o Brasil, não quero ficar fora para sempre, mas levar sempre novas visões, novos conhecimentos e trabalhar cada vez mais. Se você for perguntar uma profissão específica, eu vou te dizer que não tem. Porque o que eu vou seguir é o meu propósito. Porque hoje eu vejo que para alcançar esse propósito, eu posso continuar sendo uma escritora, uma palestrante, uma educadora financeira, mas quem sabe o que o futuro reserva? Talvez surja uma nova profissão que seja melhor para eu continuar levando o que eu quero levar. Talvez no futuro eu veja que o ideal é abrir um programa de TV na televisão aberta para falar sobre finanças. Então, tudo isso vai guiando. Todas essas profissões, todos esses meios, esses caminhos que a vida vai me trazendo, todos eles devem ser guiados por esse propósito acima de tudo. Que maravilha. E você falou uma coisa, recentemente eu estava assistindo, eu acompanho muitos canais no YouTube, né? E o Peter, do Ei Nerd, falou o seguinte, que ele é empresário, ele é escritor, palestrante, mas que no final das contas, ele é um criador de conteúdo. Ponto. Porque aí você é um criador de conteúdo, acaba abrangendo tudo, né? A questão de ser empresário, por exemplo, é só uma questão jurídica, mas não é a profissão, né? Então, a profissão dele é criador de conteúdo. Assim como você. Eu vejo assim, você é palestrante, você é professora, né? Também, que eu vejo que você dá treinamento na área, você é mentora, você é escritora. Então, a gente vai somando isso, é empreendedora, é empresária, mas tudo isso você cria. Você gosta de criar as coisas, né? Nessa temática e tem esse propósito. Hoje eu também me apresento como um gestor empreendedor educacional. Aí ficou até amplo isso, mas eu não considero uma profissão, eu considero mais um propósito. Meu propósito de vida é inovar a educação na Amazônia. Aí o seu propósito de vida é levar a educação financeira para o Brasil, para o mundo, né? E eu tenho muito esse olhar na Amazônia mesmo, porque eu viajei muito para o interior e você está viajando bastante, você sabe a realidade, as dificuldades que tem, né? E a gente espera, claro, com certeza, que você leve isso para São Paulo e para o mundo, esse olhar amazônico para as pessoas olhar que realmente a gente precisa
ter esse olhar, esse foco, e que a grande importância hoje na educação financeira, até na base nacional comum curricular, a BNCC, é isso, é um dos pilares da educação financeira, né? Ensinar as crianças desde o começo para não ser adultos aí no SPC, Serasa e com dificuldade financeira, que muitos são assim, segundo as estatísticas, infelizmente. Malu, mas aí, como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo, adquirir os livros, treinamentos, como é que a gente faz? Você pode focar na câmera ali e falar todo como a gente faz para entrar em contato bem devagar, porque muita gente vai estar interessada em entrar em contato com você. Então, galera, vocês podem acompanhar os meus conteúdos pelo meu Instagram, malu.finanças, o YouTube, Malu Finanças e também pelo TikTok. Para conhecer mais sobre os meus livros, vocês podem comprar tanto na Amazon, mas também pelo meu site. Inclusive, durante essa semana do Dia do Estudante, vocês terão um desconto de 20% se usarem o cupom ALUNO1, tudo maiúsculo. Para que dessa forma vocês possam adquirir qualquer um dos meus 15 livros e para trazer educação financeira para dentro de casa. Sobre a questão de trazer agora, não apenas para dentro de casa, mas para a escola, isso para os gestores de educação por aí, para os professores que querem trazer um conteúdo diferente para a sala de aula, vocês podem entrar em contato com a minha equipe pedagógica através do meu site também, conhecer cada vez mais sobre o projeto, também sobre a formação de professores, que a minha equipe, a Malu Finanças, ela faz, porque hoje muitos professores também não tiveram educação financeira no passado e a gente precisa cuidar de quem cuida do nosso futuro, que são as crianças, e quem cuida são os professores. Então você pode entrar em contato com tudo isso através do meu site e acompanhar cada vez mais todas as aventuras que vamos ter para levar essa transformação através da educação e através da educação financeira. Maravilha, olha, acabamos de ganhar um desconto aqui, ó. Esse é outro tipo de livro que ela também lançou, né? O livro para as crianças. Esse dos Contos Milionários. Esse do Contos Milionários. Quer falar um pouquinho dele? Vai. Esse é o João e o Pé da Riqueza. Ele foi feito para essa coleção que os Contos Milionários eles trazem esse mágico mundo dos contos de fadas agora para o mágico mundo do dinheiro. Então o objetivo é ensinar para a criança que o dinheiro não é o vilão, mas também não é o herói da história. Ele é um ajudante para que ela, a verdadeira heroína, a verdadeira protagonista, possa alcançar todos os seus sonhos e objetivos no final do conto. Para que ela possa aprender a usar o dinheiro e não ser usada por ele, controlá-lo e não ser controlada. Então traz toda essa releitura dos contos de fadas, como a Cinderela empreendedora, os 3 porquinhos investidores, que vão ter que aprender a não cair no golpe de pirâmide financeira do lobo mau, ou o meu favorito, que é a Chapeuzinho no Vermelho, que vai aprender a sair das dívidas. Então todas essas histórias que a criança já ama para que ela possa se identificar cada vez mais. Nossa, maravilha! Então assim, de uma maneira fácil para as pessoas entenderem questões complexas, né? Que os adultos acabam sofrendo aí, que é o golpe do Pix, ficar no vermelho e tudo mais. Então tem vários livros aí que a Malu divulgou. A gente vai colocar aí no vídeo também os links aqui na descrição do canal do YouTube para você seguir. E nós temos o cupom aqui. Quem está assistindo esse podcast, acessa o cupom lá que você vai ter o desconto em qualquer livro aqui da editora da Malu Finanças. Bom, já estamos encaminhando aqui para a parte final aqui. Agora eu vou deixar aquela mensagem do coração, né? Aquela mensagem que você vai falar assim, você como educadora e inovadora da Amazônia, né? Qual é a mensagem final que você quer deixar aqui para a gente? A gente espera, claro, rever você em outras aventuras, como em Harvard e tudo mais. A gente vai te acompanhar em São Paulo, onde você quer que esteja, tá? E a gente vai tentar te convidar e compartilhar, claro, as suas boas práticas inovadoras da educação da Amazônia, porque a gente entende que você é uma educadora inovadora da Amazônia. Então, as suas considerações finais para o nosso público, para encerrar nosso podcast. Para começar, gostaria de falar sobre ser o educador. Porque eu acredito que ninguém é grande demais para não aprender, mas também ninguém é pequeno demais para não ensinar. Então, todos nós vivemos coisas diferentes, passamos por uma história diferente. Ou seja, aprendemos coisas diferentes e podemos ensinar coisas diferentes. E quando a gente tem essa coragem de compartilhar, como assim por uma conversa, assim assistindo o conteúdo de outras pessoas, através de livros, palestras, ou simplesmente preparar por ouvir, quando nós podemos compartilhar o conhecimento e também receber, nós podemos evoluir. E é o que eu peço para você, para que você não seja egoísta e guarde aquilo que você aprendeu, mas que possa compartilhar com o mundo, porque você não tem a menor ideia
ideia de quantas pessoas você poderia ajudar, de quanto você poderia fazer a diferença. Nessa última palestra que eu fiz, eu palestrei para 3.000 pessoas. Mas o que talvez vocês não estejam vendo foi quando eu estive apenas com 3 amigos na minha sala de aula, que eram os 3, dentre todos os meus colegas, que realmente paravam para ouvir o que eu falava sobre finanças. Tinha colegas que diziam que isso não era importante. Tive até uma amiga que ela fez um grupo anti-finanças, só para implicar. Mas aí tu vê que quando você continua persistindo naquilo que te chama, no seu propósito, pode fazer a diferença. Não apenas na sua vida, na minha vida, mas na vida das pessoas ao seu redor, na realidade do nosso Brasil e do nosso mundo. Porque quando nós buscamos educação e quando nós buscamos levar essas oportunidades e buscamos trazer essas diferentes chances para as outras pessoas, nós podemos fazer a diferença, porque nós estamos fazendo diferente. É essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Ó, que maravilha, hein? Fiquei quase emocionado aqui, fico olhando você falando. Mas é isso. Então, Malu, a gente quer agradecer a sua presença, da sua equipe, que gentilmente atendeu o nosso pedido em cima da hora, aproveitando que você estava aqui no Amazonas, que você vai voltar para São Paulo. Né? Agradecer aí pelo pessoal do Sebrae também, que fez o contato aí com a gente e falou que você estava lá em Tefé. Falei, vamos aproveitar aqui a Malu e fazer esse contato aqui para a gente fazer essa entrevista em homenagem ao Dia do Estudante. E com isso a gente vai encaminhando aqui para o encerramento. Você que está assistindo, conhece uma instituição que queira patrocinar o nosso podcast ou também o nosso propósito de inovar a educação na Amazônia, eu vou deixar aí um QR Code na tela para vocês, que vocês podem estar aí entrando em contato com nossos links e canais. A gente tem diversas formas de parcerias justamente para inovar a educação na Amazônia e trazer mais pessoas para cá, que esse quadro do podcast, o foco é quem são os educadores e inovadores da Amazônia. E aí a gente fecha com o nosso slogan, vamos juntos inovar a educação na Amazônia. Muito obrigado.